Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, e pode nos achar também pelo Robson Cidadão e faça a sua inscrição, e ainda chegando aos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas e Maranhão, através da Band. No programa de hoje, vamos conversar e entrevistar a primeira vereadora trans do Rio Grande do Norte, sendo a segunda do Nordeste, Tabata Pimenta, eleita pelo PROS. É a nossa convidada de hoje e vamos conversar, sobretudo, nesta semana de visibilidade transexual e também, que é o dia exatamente da visibilidade transexual. Seja bem-vinda, Tabata, ao nosso programa Espaço Cidadão. Olá, Robson. Foi um prazer, está sendo um prazer. Muito obrigada pelo convite. É um dia muito importante, porém a luta é diária e que todas nós, mulheres transexuais, teremos vez, se Deus quiser. Muito bem. E eu inicio a seguinte pergunta. Nós observamos que nessas eleições no Brasil, mais do que dobrou, né, a quantidade pelo Brasil inteiro de vereadoras transexuais que foram eleitas. Na sua avaliação, por que que isso aconteceu em tantas cidades do Brasil? Em algumas capital, por exemplo, em Belo Horizonte, Minas Gerais, né, foi inclusive a mais votada, lá registrando mais de 35 mil votos. Acontecendo também em São Paulo, com mais de 50 mil votos, né, e em tantas outras cidades do Brasil. Por que é que, na sua avaliação, isso está acontecendo? As mulheres transexuais estão colocando o seu nome à disposição para a política partidária? Eu acho assim que por muitas vezes a gente ficou apenas atrás das cortinas, sofrendo muito preconceito. Só que com o passar dos anos a gente foi entendendo que nós somos principalmente iguais a todo mundo, querendo colocar isso na cabeça das pessoas. Então, eu mesma venho de uma luta de muitos anos atrás, não só como pessoa LGBTQIA+, mas também levantando a questão das bandeiras das minorias. E eu, como mulher trans, que já trabalho na comunicação há muitos anos, quando eu recebi a primeira oportunidade lá atrás, eu quis mostrar à sociedade que nós, mulheres trans, precisamos apenas de uma oportunidade de mostrar a todos que nós somos capazes, que nós somos iguais a todo mundo, e às vezes a sociedade não nos dá essa oportunidade, e, infelizmente, fica com o preconceito enraizado na cabeça delas. Muitas de nós, infelizmente, vai para o lado da prostituição por falta dessas oportunidades. É muito fácil julgar, mas, infelizmente, nem todos têm essa visão de dar oportunidade, da gente mostrar que somos capazes de fazer aquilo que quisermos fazer. Eu lhe pergunto, o preconceito, ao longo do tempo, ele vem diminuindo um pouco. Infelizmente, no momento que a gente vive no Brasil de hoje, nós temos um governante e muitas pessoas que são simpatizantes que vai numa linha contrária a tudo isso, né? Que só ajuda, infelizmente, a reforçar um preconceito. E aí eu lhe pergunto, diante de tudo isso que se vive no país como o Brasil hoje, de onde é que você ou vocês conseguem tirar força para enfrentar e se colocar à disposição, dar a cara a tapa, como se diz, e disputar mandato eletivo? Eu acho assim que é exatamente isso. E, pelo menos eu me coloco no lugar de outras mulheres trans que, infelizmente, passam por muitas situações de vulnerabilidade social, do preconceito mesmo. Infelizmente, com o nosso governante, ao mesmo tempo que nos deixa mais triste, também nos dá força para quê? Mudar a cabeça dessas pessoas, nos mostrar, nos posicionar, enfrentar. Assim, a gente sofre desde a infância. Então,
o que, pelo menos eu, assim, eu quero ao máximo mostrar a outras mulheres trans que esse é o nosso espaço, que outras venham para a política, que nós, a gente consiga enfrentar tudo isso, porque é difícil, mas a gente não pode ter medo. E a nossa vida é essa, não ter medo, porque se a gente for ter medo, a gente não vai sair de casa, porque, infelizmente, o Brasil é o lugar que mais mata pessoas trans, E na né? sua avaliação, E por que se mata essas pessoas? O que há, digamos assim, na sua avaliação, o que há dentro da cabeça dessas pessoas que chegam a matar, né? Inclusive, eu estaria nesse momento fazendo entrevista com você e com uma outra vereadora trans, não me falha a memória, eu acho que de São Paulo, não lembro de qual cidade, eu estarei sim, entrevistando, que teve a casa completamente alvejada de tiros, né? foi a O que Carol. é a Carol, exatamente? O que é que, na sua avaliação, leva esse tipo de coisa a acontecer? Eu acho assim que as pessoas ainda não sabem lidar com as diferenças, sabe? É, com toda esse monte de mulheres trans que conseguimos entrar na política, as pessoas já estão percebendo que nós somos capazes, inclusive de mostrar que podemos sim fazer uma diferença que até essas não estavam, muitos políticos não estavam preparados para isso. Eu digo principalmente aqui em Carnaval dos Dantas, porque geralmente nas câmaras de vereadores o primeiro mês já é de recesso. Eu fiquei indignada, mas tipo Já assim, começa a trabalhar de férias, né? aí eu não, eu estou mostrando que sim, eu quero fazer a diferença. E comecei a trabalhar logo de início, porque assim, está sendo mais difícil para mim, porque infelizmente hoje, dia 29, faz um mês que infelizmente eu perdi a minha mãe para o Covid. Foi uma das, infelizmente, das pessoas dessas mais de 200 mil pessoas que faleceram, e uma das grandes culpas, eu culpo sim o nosso presidente, que fechou os olhos para o que estava acontecendo no nosso Brasil. Mas, ao mesmo tempo, ela sempre me deu força e para seguir, para lutar não só por mim, mas por ela também, já que ela era uma mãe e uma mulher lésbica, e ela sabia da força que eu tinha e da vontade de lutar por todas essas minorias. Então, eu coloquei meu nome à disposição, eu estou mostrando à minha cidade que eu estou candidata, eu estou vereadora para fazer essa diferença. Estou fazendo e mostrando às pessoas que é fiscalizar, que é correr atrás. E, assim, os vereadores em geral têm que começar a entender que nós não é para ficar batendo ponto na Câmara, não. A gente tem que estar próxima ao povo, estar com o povo, saber de verdade os anseios da população, saber, assim, juntos mesmo, andar, entender, conversar. Não é só na campanha, não. A gente tem que ver de perto o que a população está enfrentando. Então, eu digo mais ainda nessa pandemia, porque não acabou. E todos os dias o nosso governante maior só faz a gente entender que a gente tem que se posicionar e lutar, porque se depender dele, mais pessoas vão morrer. Conscientemente. Ô, Tabata, e na sua avaliação, qual é a importância de existir um dia, né, um dia nacional de visibilidade transsexual, né? Qual a importância desse dia e ao que vocês querem dar visibilidade? O que é mais importante em momentos como esse, se dar visibilidade? Eu acho assim, esse é apenas um dia que foi colocado, porque assim a gente já passou por tanta coisa na nossa sociedade, questão de direitos humanos, saúde pública, e colocaram esse dia para, tipo, vamos, né? é, é, por tudo que elas já passaram, vamos colocar um dia, porém, o nosso dia é todos os dias. As pessoas têm que começar a entender que a gente já sofre só por colocar o pé no lado de fora. Os olhares, o preconceito. Então, é de suma importância nós colocarmos nosso nome à disposição também da população,
para mostrarmos que somos capazes de lutar, principalmente, por todas essas minorias. E as pessoas têm que começar a enxergar, pelo menos nós, que sofremos tanto, temos um olhar mais humano para os outros. Eu digo por mim porque, ao mesmo tempo, o que me motivou a entrar na política, eu tenho as minhas lutas como mulher transexual, porém, eu tenho um irmão com deficiência, com paralisia cerebral, e foi o que mais me motivou a entrar na política, porque eu vejo de perto tudo que ele passa, também preconceitos, a falta de acessibilidade, de assistência, e, tipo, são as diferenças que nos uniu e, ao mesmo tempo, me deu desde cedo esse olhar humano para com o outro. Então, eu me coloco no lugar de todo mundo que precisa ter voz e vez, e que todas essas pessoas também pensem assim. Então, eu acho que a nossa sociedade, o nosso Brasil, tem que ter um olhar mais humano para todos. Eu Sem vejo dúvida, né? assim. Então, Respeitando as diferenças, as diversidades. E veja, Tabata, que, por exemplo, na capital do Rio Grande do Norte, Natal, foi preciso ser eleito um vereador cadeirante para que, pela primeira vez, se fizesse adaptações na Câmara suficiente, inclusive, para o vereador conseguir acessar o plenário da Câmara. Não é? Que situação. E as pessoas acham uma coisa, tipo, faz... Eu digo porque a gente passa todos os dias com a falta de acessibilidade e, às vezes, o povo... Porque, assim, anos atrás, quando eu trabalho no rádio, eu sempre me posicionei no meu trabalho também, porque, assim, eu ando com ele no carro dele, empurrando ele, e vendo a falta de acessibilidade que eles enfrentam. Então, eu sempre fui em cima, sempre bati na tecla para abrir a mente das pessoas e tirar esse capacitismo, que o capacitismo é o preconceito para com eles também. Então, são muitos preconceitos e, ao mesmo tempo, a gente tenta colocar na cabeça das pessoas que nós todos somos iguais, porém, as pessoas, os nossos governantes, têm que começar a enxergar isso. Então, é preciso, sim, a gente se colocar na política para fazer eles enxergar, porque eu não tenho medo, nunca tive, então eu enfrento tudo e todos por essas pessoas, para dar voz a elas, a minha voz e a voz de tantos outros que precisam ter essa voz. Ô, Tabata, e falando um pouquinho sobre você, né? Você é a primeira vereadora eleita trans no Rio Grande do Norte pelo Partido PROS. Inicialmente, na sua própria casa, como é que foi? Antes de falar no universo da sua casa, né? Nós temos aqui, em resumo, basicamente 3 universos onde, sem dúvida, você enfrentou muitos conflitos e preconceitos também, né? Primeiramente, no seu universo interior, depois no universo da sua casa e, mais amplamente, na sociedade. Eu lhe pergunto, como foi esse seu entendimento, essa sua descoberta, essa sua consciência para chegar ao ponto de se tornar realmente uma mulher, de ser uma mulher trans, né? Como é que foi? Fala um pouquinho para a gente. Primeiramente, esse momento com você mesmo, depois com a sua família e depois com a sociedade. No caso, assim, eu sempre soube que eu era uma mulher. Desde a infância, eu me via no espelho e já entendia que eu era uma menina. Desde quando eu colocava o lençol na cabeça para dizer que era cabelo, que eu me pintava com as maquiagens de manhã. E com o passar desses anos, na adolescência, quando eu sempre tive muitos amigos gays, eu sabia eu não era aquilo, tinha algo a mais. E com o tempo eu fui entendendo, estudando e me encontrando também. Mas o preconceito ainda é muito existente. Eu enfrentei muito bullying na escola. Mas com você mesmo, por exemplo, com você mesma, por exemplo, não existiu esse tipo de problema. Você já tinha certeza do... Não, eu entendi eu sempre entendi que eu era uma mulher. Então, com o tempo mesmo, foi que foi aparecendo o caminho de me entender como pessoa, como mulher. E nesses anos foi que eu fui vendo e tendo a certeza que eu sempre fui uma mulher. E dentro de E casa? é exatamente isso. Eu
tive o apoio da minha mãe, sempre me deu esse apoio, o apoio de ser feliz. Ela sempre me deu essa força de ser feliz, me deu todo esse apoio. Eu ainda fico meio emocionada porque é muito recente. E Que para quem nesse ligou a momento... televisão agora, você perdeu, infelizmente, sua mãe para a Covid, né? exatamente. Fica de um E mês. é isso, assim, ela sempre me deu essa força e nunca me deixou baixar a cabeça e entender que esse era o meu lugar, e sempre me deu esse apoio até na política, porque não foi só uma vitória minha, mas uma vitória dela e de tantas outras pessoas. E eu enfrentei muito, eu acho assim que na campanha eu fui realmente a candidata que mais foi perseguida, por isso que foi para nossa comunidade, na minha cidade, foi uma vitória que foi toda uma carga que saiu das nossas costas, porque até para aqui as pessoas não, os políticos não estavam entendendo como ela, desse jeito, está conseguindo esse espaço. Ela vai conseguir. Quando começou a aparecer isso para outros políticos, eles, né? Porque, ao mesmo tempo, eles sabiam que eu tenho o meu trabalho na comunicação e eu coloquei à disposição das pessoas para elas entenderem que meu trabalho no rádio ia continuar e eu ia ser o mais transparente possível para com a população, coisas que muitos vereadores não fazem, porque eu continuo meu trabalho no rádio e se não acontecerem na Câmara as coisas que devem acontecer, eu vou na rádio e digo para as pessoas começarem a saber. Porque muitas delas não sabem o que acontece no Legislativo. Muitas coisas acontecem lá e as pessoas não sabem. Então, eu sempre bati nessa tecla que ia ser o máximo transparente e falar e ser a voz do povo de verdade. Sem dúvida. Ô, Tabata, e hoje vocês têm algum tipo de articulação nacional ou até internacional, né, que tente se fazer, digamos, um intercâmbio para que se tente as mesmas lutas, né, para as vereadoras que sejam trans, vereadoras e deputados estaduais e políticas de outras áreas também, de outras instituições, de outras instâncias no Brasil todo. Vocês têm algum tipo de trabalho articulado? Porque foram, por exemplo, esse ano mais de 300 que foram eleitas só no Brasil, né? Ainda bem, pelo menos nós temos sempre estamos juntas. E quando a mídia, né, notificou que tantas tinham sido eleitas, a gente começou a se unir mais ainda, conhecer, né? No Nordeste só foi eu e mais outra, Linda, foi eleita também. E a gente tem essa junção de todas, de ter um mandato que nós falamos mandata, porque o mandato ainda é muito machista, a gente fala mandata, porque cada uma tem sua visão das coisas e uma ajuda a outra. Eu sempre fui muito próxima às ONGs. Tem uma ONG também em Natal, a Transparência. Inclusive, esse final de semana eu estive em Natal para receber um prêmio aí em Natal, com outras mulheres trans. Estou juntamente com o Fórum LGBT também aí de Natal e do nosso estado, porque está sendo importante toda essa visibilidade que deu para a minha luta, que as pessoas começaram a entender e enxergar também no estado, é o que está levando a cabeça das pessoas enxergando que nós, mulheres trans, temos nossa vida, nossas histórias, né? Estou muito feliz com tudo que está acontecendo na minha vida nesse momento. Aí nos bastidores da política já estão levantando. Eu digo assim, calma, gente. Estão levantando essa possibilidade de, quem sabe, daqui a 2 anos, eu ser uma candidata a deputada estadual porque eu digo assim, a minha luta não é só por Carnaúba dos Dantas. Já que eu tenho tanta visibilidade também na internet, mais de 100 mil seguidores, Facebook, Instagram, as pessoas estão começando a ver não só a minha luta como pessoa LGBT, mas também com a minha luta com as pessoas deficientes. E eu levanto, sim, a bandeira das minorias. E por que não eu fazer também pelo meu estado, né? Então, eu estou lutando aqui em Carnaúba, porém, estou lutando por outras pessoas, que outras pessoas enxerguem o que eu estou fazendo aqui e consigam fazer na sociedade também, que é esse olhar para as pessoas que realmente precisam. Ô, Tabata, e
caminhando já para próximo da gente finalizar a nossa entrevista, eu gostaria de lhe perguntar, né, o que é mais importante para você, enquanto vereadora trans, compartilhar com as pessoas que nos acompanham nesse momento? Diante de tantas lutas, de tantas dificuldades, o que é que você considera que é mais importante levar para que as pessoas tentem entender, aquelas pessoas que têm uma cabeça aberta, né, que possam ser multiplicadores dessa ideia, né? Ou seja, qual seria a maior dificuldade de vocês que vocês consideram que é importante que isso seja compartilhado com outras pessoas para minimizar essa situação de preconceito que se vive? Primeira coisa, vai chegar um dia que não vai ser preciso usar o trans para as pessoas entender o termo trans. E as pessoas têm que entender que nós somos mulheres. Eu não tenho vergonha de dizer que sou uma mulher trans, travesti, porque é importante a gente se colocar e botar na cabeça das pessoas que estamos ali. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas têm que entender que nós somos mulheres iguais a todas as outras, né? Todas nós somos mulheres e que as pessoas realmente enxerguem com humanidade, entendam que nós somos iguais a todo mundo. Então, a gente vê todos os dias nos jornais homens héteros, mulheres cis, que fazem N coisas, porém, o que a gente faz, principalmente de bom, as pessoas ainda tentam ver um lado negativo, tentam pegar um preconceito e, ao invés de abrir os olhos de verdade e entender que a gente está fazendo a diferença, está fazendo com que as pessoas comecem a pensar. Então, eu deixo aqui, ao mesmo tempo, um apelo para que as pessoas comecem a enxergar nós com um lado mais humano, de entendimento que nós realmente somos iguais a todo mundo. Se coloquem no lugar da gente, vocês não imaginam quantas mulheres trans são mortas todos os dias, só por botarem o pé no lado de fora sem fazer mal a ninguém. Então, vocês têm que entender a importância de estar num lugar como esse, num cargo como esse, de enfrentar de verdade toda essa luta que na sociedade para as pessoas nos enxergarem e nós termos também vez, políticas públicas para todas essas pessoas, para essas minorias que precisam de verdade ser ouvidas, terem oportunidades, que infelizmente a gente não tem essas oportunidades. Eu estou tendo agora, estou fazendo ao máximo para fazer essa diferença e que outras venham, que médicas, que já tem muitas professoras, deputadas, governadoras, que a gente esteja em todos esses lugares e as pessoas comecem a ver e dizer, ok, não olhar com um olhar de tipo, menina, ela é trans? Não, gente, ela é igual a todo mundo. Ô, Tabata, e uma última pergunta. O que é que, na sua avaliação, as famílias podem e devem fazer, como a sociedade também, no trato com as pessoas que estão, né, que passam por essa situação, para que não acabem no mundo da prostituição, por exemplo? Porque muitas das suas colegas, das suas amigas, acabam indo para o mundo de prostituição, de drogas, e acabam numa situação realmente muito complicada, né? O que é importante da parte da família, das famílias, e da parte da sociedade para que esse tipo de coisa não aconteça? Primeira coisa, a questão da família é apoiar, dar amor, porque é o que a gente precisa. Ter a nossa família primeiro junto com a gente, porque quando começa em casa, o preconceito em casa, a gente já sofre daí. Então, muitos de nós já saímos de casa logo cedo. E a sociedade tem que nos dar mais oportunidade. Oportunidade de emprego, né? Muitas são muito. Vocês não imaginam quantas mulheres incríveis estão por aí trans que só precisam dessa oportunidade. Muitas estão se formando aí doutoras e tudo mais, mas ao mesmo tempo o preconceito ainda existe. Porém, que as pessoas abram a mente para enxergar o quão a gente pode ser preparado de verdade e capaz, né? Porque nós somos capazes, igual a vocês que estão aí também. Você se sente capaz? Nós também se sentimos.
Então, a gente precisa de oportunidades. Eu sempre bato nessa tecla que é a oportunidade. Oportunidade de mostrarmos que somos capazes em tudo que vocês imaginem. Igual a vocês. Porque A nós todos própria, somos iguais. da própria saída da situação de desigualdade social que a gente tem no Brasil, né, independente dessa questão, mais amplamente do que essa questão, na verdade, o que a gente precisa não é da meritocracia, é da igualdade de oportunidades. Só depois Para com todos. se pode pensar nisso, né? Mas, Tabata, eu quero agradecer, vereadora, a sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vinda. E Eu eu que deixo agradeço. o momento final para as suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham nesse momento. Eu acho assim que eu já falei muito das minhas lutas como pessoa LGBT, das minhas lutas pelas minorias, que deu para entender, mas o que eu realmente quero deixar aqui é um recado para as pessoas que nós todos estamos vivendo essa pandemia. Eu deixo um apelo para que vocês se cuidem de verdade, porque a vacina está chegando. Mas quando é que essa vacina vai chegar a todas essas comunidades? Nesse momento eu falo pelas pessoas com deficiência, porque quando vai chegar a eles, né? Tá tendo todo esse baladaí para a gente tentar articular. Eu digo porque eu já estou com mais de 1.000 com outras pessoas para começar a colocar na cabeça das pessoas que essa vacina também tem que chegar a eles e o presidente não está tendo esse olhar também para com eles, né? Então, eu peço que vocês se cuidem muito ainda, porque a vacina está aí, mas quando é que vai chegar a nós? Então, vocês se cuidem. Eu digo porque o que a gente passou essas semanas, eu não desejo a ninguém, porque essa doença é traiçoeira, vocês não imaginam. Até ontem, minha mãe estava aqui com nós, comigo, com meus irmãos, e hoje fica a saudade, mas a certeza do legado que ela deixou de força e de luta, e principalmente me deu essa força para continuar seguindo em frente e lutando por tantas pessoas que realmente precisam. Agradeço o convite por estar aqui levando a minha voz e que as pessoas me vejam e entendam que nós, mulheres trans, temos nossas vidas e nossas lutas e que só queremos um espaço para mostrar que nós somos capazes, igual a todo mundo. Muito bem. Obrigada, Robson. Obrigado, Tabata.